Olá, irmãos, graça e paz. Vamos conversar hoje sobre o nosso estudo bíblico que fizemos de número 218 e 219, que foi de 1 a 5 de abril e depois de 8 a 12 de abril, onde continuamos estudando as doutrinas básicas, né? Onde nós estudamos sobre o batismo. O texto que nós temos aqui, o versículo que o pastor destacou no início foi: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 18, versículo de número 19. O Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, deixou orientações sobre sua vontade. Capítulo 28 de Mateus, se nós lermos aí 16 a 20, ordenou a seus seguidores que façam novos discípulos e que os mesmos sejam batizados em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, e integrados aos seus ensinamentos, sempre contando com a sua presença. O batismo é uma ordenança de Jesus para cada discípulo. Por vezes tem sido mal compreendido. O ensino bíblico, porém, é muito claro. O batismo que João Batista praticava, que foi o precursor, o primeiro personagem do Novo Testamento a praticar o batismo, foi João Batista. Está logo no primeiro capítulo do Evangelho de João. E o faz na base da mudança de vida, no arrependimento. O reino dos céus havia chegado na pessoa de Jesus, cabia aos homens. O arrependimento. Depois nós temos o batismo de Jesus. Durante o ministério de João Batista, entre os candidatos ao batismo surgiu o próprio Jesus. Foi uma grande surpresa para João Batista. Não quis batizar Jesus, pois ele não tinha do que se arrepender, enquanto João Batista tinha. Isso está lá registrado no livro do Evangelho de João, capítulo 3, de 13 a 17. Porém, Jesus insistiu, convinha cumprir toda a justiça, sendo o batismo de João Batista para os arrependimentos, para os arrependidos e não tendo Jesus do que se arrepender, porque teria feito questão de se batizar. Ele estava cumprindo toda a justiça, levando sobre si os pecados dos arrependidos, salvos. Estes haveriam de segui-lo. Passou pelo batismo, não devido ao seu arrependimento próprio, mas apontando o caminho a seguir aos arrependidos crentes. Foi à frente, cumprindo toda a justiça, para que todo crente o imitasse. Tá? Jesus mandou batizar, mas Jesus não batizava. Interessante essa constatação, e não existe uma resposta bíblica ou por que Jesus, ele mesmo, não fazia o batismo, tá? Lá em João, no capítulo 3, 22, 23 e 4, 1 e 2, encontramos aparentemente contradição, pois em 3, 22 lemos que Jesus batizava e em 4, 2 que ele próprio não o fazia, e sim os seus discípulos. A ordem era de Jesus, os executores eram seus discípulos. Tá? Então João Batista continuava batizando, capítulo 3, 23. Batizava em Enão, porque havia ali muitas águas e o povo ia e se batizava. O exemplo de batismo no início do cristianismo. A gente vai entrar em alguns debates em relação ao batismo, e nós, como Igreja Batista, defendemos o batismo de pessoas adultas e pessoas que já se arrependeram e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Aí esse é o grande foco. Como vocês viram aqui, todas as passagens que a gente encontra é de que eles batizavam no rio. Eles não batizavam no templo. Então, está claro de que as pessoas iam até os rios e ali eles eram, então, batizados
ou seja, era por imersão que aconteciam esses batismos. Isso está muito claro. Outra coisa que precisamos deixar bem, que a Bíblia deixa bem explícito, que a primeira pessoa se arrepende. Todas as passagens que nós vamos encontrar em Atos, no início da igreja, é que a pessoa se arrependia, depois era conduzida ao batismo. Então, as escrituras estão cheias de evidências de que o batismo infantil, indiferente se ele for por emoção, como a Igreja Católica faz, ou por aspersão, como algumas igrejas evangélicas fazem, indiferente em relação a isso, ele fica fora de contexto pelo fato de que não houve um arrependimento. A gente vai concordar que não é o batismo que salva a pessoa, nós concordamos nisso plenamente, mas defendemos com convicção de que a ideia é um batismo por imersão e ele deve acontecer após o arrependimento. A Escritura evidencia isso, não evidencia um batismo de crianças que depois, claro, elas são instruídas, elas são ensinadas e depois elas fazem um crisma ou uma confirmação do seu batismo infantil, tá? Então, essa é a nossa defesa bíblica, histórica e dentro da teologia como Igreja Batista, tá? O batismo a ninguém salva, isso nós concordamos. Tampouco a salvação depende dele. O salteador na cruz não teve tempo de ser batizado, mas foi salvo. A Escritura evidencia isso lá no livro de Lucas, capítulo 23, 39 até 43. Se algum não salvo for mergulhado, continuará sendo um pecador perdido. O batismo é o testemunho do salvo. É o primeiro ato de obediência que Jesus pede a seu discípulo após o seu arrependimento. Está lá em Atos 2:38. Cabe ao discípulo seguir a ordem e o exemplo de Jesus. Fica como pensamento do nosso estudo sobre batismo que nós fizemos, é que o batismo é o retrato vivo do que se passou no coração e na vida do novo convertido. Certo? É uma demonstração pública de que a pessoa já está salva. Por isso que ela é uma pessoa obediente e obedece e se batiza para demonstrar publicamente. Essa é a nossa defesa como igreja batista, do batismo para pessoas adultas, não necessariamente adultas de idade, mas pelo menos que têm uma idade de 10 anos, pessoas que já têm condições de se arrependerem, de tomarem a decisão de seguirem Jesus, para aí sim cumprirem, então, e obedecerem aquilo que Jesus pediu, que foi o batismo. Que Deus abençoe a todos.